Amém, queridos? Graça e paz. Vou gravar um vídeo bem rápido, apenas para nós meditarmos na loucura que é a doutrina calvinista, que eu considero doutrina de demônios, que deturpa a justiça de Deus de forma assim absurda. E nós vamos compreender nessa breve reflexão que basta nós termos apenas um tico funcionando. Não precisamos ter o tico e o teco. Basta um tico funcionando para nós compreendermos que essa doutrina ela é maligna, que deturpa a justiça de Deus. Faz de Deus um Deus sádico, um Deus louco, um Deus que é o próprio ministro do pecado. Olha só, segundo essa doutrina, o homem, ele não pode fazer absolutamente nada por livre escolha. Tudo que acontece, tudo que aconteceu, que acontece, que vai acontecer, é tudo Deus quem determinou. O homem não tem condições de responder a Deus, o homem não tem condições de escolher nada. A causa de tudo que acontece na humanidade foi Deus quem determinou. Então, se nós somos salvos, porque Deus fez isso em nós, não tem 0,001% da nossa escolha, do nosso esforço, do nosso poder de decisão. 100% de Deus. E se o homem ele vai para o lago de fogo, é Deus que determinou. Ele também não tinha condições absolutas de escolher nada. Ele foi programado como um robô para ser aquilo que Deus determinou que ele fosse. Então vamos lá, vamos pensar. Então, todas as maldades que aconteceram, e que acontecem, e que vão acontecer no mundo, é Deus quem quis, por sua soberania. Então Deus, ele é o autor da prostituição, ele é o autor das mortes assim, em termos de assassinar sem motivo, né? Porque na Bíblia, né, nós aprendemos que Deus mata também por causa da sua justiça. Enfim, mas isso aí é um outro assunto. Mas que Deus, ele mata por prazer, que ele rouba. Roubo foi Deus quem quis, né? Todas as catástrofes, não, foi Deus quem quis. Ele determinou que houvesse tudo isso. Olha só, queridos, que loucura. Então, ele cria um ser humano, ele programa um ser humano simplesmente para jogá-lo no lago de fogo. E cria outros que ele escolheu para ser salvo eternamente. Ele é o causador tanto da salvação de um grupo de eleitos, quanto a condenação eterna de boa parte da humanidade. Deus que quis. Não fomos nós que escolhemos, o homem não tem capacidade de nada. Então ele é autor do pecado. Então tudo que acontece de ruim, estupros, abortos, né? Tudo de ruim, foi Deus quem determinou. Foi Deus quem quis. Ele é o causador de tudo isso. E os poucos que são salvos, Deus, por sua infinita misericórdia, foi Ele que escolheu alguns para serem salvos. Porque potencialmente nenhum homem é capaz de escolher a Deus. Todos são depravados. Queridos, que doutrina é essa? É difícil compreender, queridos, esse raciocínio? Então, se o homem não tem capacitação de escolher, de fazer nada por si só, né? Então, tudo que acontece de ruim nesse mundo foi Deus quem determinou. Então, Deus é o autor do pecado. Deus, ele quis que houvesse todas essas injustiças no mundo, todos esses pecados que eu mencionei aqui. E aí, queridos, vai continuar crendo na doutrina calvinista? Vai continuar crendo que o homem ele só pode ser salvo pela ação unilateral de Deus? Ou que o homem será condenado pela ação unilateral de Deus?
o homem não pode fazer nada, simplesmente um Deus tirano, um Deus sádico, ele cria um ser humano e o destina para o lago de fogo. Não importa o que você faça, no dia do juízo, fica tranquilo, né? Você não é culpado. Eu sou o culpado, porque eu te fiz assim. Então vai para o inferno queimar eternamente, miserável. Eu te criei assim. Todas aquelas obras que você fez, todos aqueles pecados, eu que programei, eu que destinei você a fazer isso, eu que te impulsionei a fazer isso, né? Eu criei a prostituição, eu criei a pedofilia, eu criei o aborto, eu criei o roubo, os assassinos, eu criei tudo isso. Eu, Deus todo soberano, cala a boca, vai queimar no lago de fogo. E aí os salvos, obrigado Jesus, porque eu nada fiz para poder merecer estar aqui contigo e ser salvo eternamente. E Deus, claro que não, eu te escolhi pelos seus belos olhos, eu te escolhi porque eu quis escolher para você ser salvo. Queridos, como é que pode um cristão crer numa doutrina dessa? Tá cheio. Na internet você vai ver muitos pastores calvinistas. É claro que eles não vão falar abertamente, como eu falei aqui para você. Mas você consegue entender pela mensagem deles que é exatamente isso. Porque nós não podemos ter capacitação de escolher a Deus. Então, por isso que Deus escolheu alguns pelo unilateral, pela sua vontade unilateral, pela graça irresistível. Então ele elegeu alguns para serem salvos e a grande maioria para o quinto dos infernos. Conseguiram compreender? Era isso que eu queria trazer para os irmãos. Se nada que acontece nesse mundo é por causa do homem, mas 100% por causa da vontade soberana de Deus, então Deus, ele é ministro do pecado, ele é o autor e o causador de todos os males deste mundo. Simples assim. Basta ter um tico funcionando. Vou falar de novo, não preciso nem ter o tico e teco funcionando. Só o tico funcionando, eu consigo compreender que essa doutrina, ela é maligna e torna um Deus tirano, torna o nosso Deus um Deus justo, cetro de equidade ao cetro do reino de Deus, torna a justiça de Deus algo assim absurda. Então, meus irmãos, cai fora dessas igrejas que são calvinistas, cai fora, porque você está sendo influenciado e você está sendo cúmplice de um Deus, de uma pregação, de um ensino, de um Deus sádico, maluco e completamente mau. Cuidado, tá bom, queridos? E a eleição e a predestinação, já ensinei para os irmãos aqui, não tem nada a ver com salvação ou condenação. A eleição e a predestinação tem a ver com que Deus chamou para uma função, para um propósito. Não tem nada a ver com salvação ou condenação. Todos que foram chamados, sejam para ser reis sacerdotes com Cristo, ser semelhantes a Ele com o corpo glorioso, ou seja, para as nações que não terão os corpos glorificados, todos esses que foram eleitos por Deus precisam responder a Ele através da sua livre escolha. Aí sim, se não houver resposta, lago de fogo. Mas a eleição e a predestinação não tem nada a ver com salvação ou condenação, tem a ver com um propósito de Deus. É uma função. Você nasceu para ser isso. Eu te estabeleci, te dei um propósito para ser isso. Responda a esse propósito. Se você responder, galardão. Se não responder e escolher, seja a igreja, seja a nação, andar nos seus pecados, fazer o mal, aí sim, condenação. Então o homem, ele é condenado porque ele escolhe isso, e Deus anteveu isso na sua presciência, não que ele determinou. A eleição de Deus é segundo a sua presciência, ou seja, não é segundo o seu determinismo. A eleição de Deus é de acordo com a sua presciência, que ele sabe de antemão quem vai responder ou não ao seu chamado de eleito.
seja para ser igreja ou nação. Amém, queridos? Convido os irmãos a assistirem os dois últimos vídeos que eu gravei acerca sobre esse assunto, eleição e predestinação. Estou pedindo graça a Deus e com a ajuda de outros irmãos que eu tenho contato, para que Deus possa me inspirar e gravar mais vídeos acerca desse assunto, para que nós possamos ser livres de todo mal, de toda doutrina maligna que vai causar sérias consequências na vida de muitos. Já pensou? Uma pessoa que está no vício, uma pessoa até mesmo que nasceu de novo, mas que não consegue ser liberta, por exemplo, de uma pornografia, essa pessoa ela vai se entregar. Talvez eu não tenha sido eleito. Talvez realmente Deus não me escolheu para ser salvo. Por isso que eu não consigo largar esse vício. Então eu vou me entregar a esse vício de vez, porque o meu destino é a condenação eterna mesmo. Olha só o perigo dessa doutrina. Tá bom, queridos? É isso. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.